Vamos conversar sobre eles agora, os nossos pets queridos. Temos que cuidar cada vez melhor deles e para isso a gente precisa de informação. Por isso que a Luísa Cervenka tá com a gente aqui mais uma vez. Tudo bom, lindona? Tudo, e você? Também, bem-vinda. Muito obrigada. Bonita, me conta uma coisa. Assim como nos humanos, obesidade não traz saúde também para os nossos pets, né? A gente precisa combater a obesidade como uma doença. Exatamente. E a obesidade, assim como nos humanos, está cada vez mais comum nos pets. E é uma preocupação muito grande, principalmente dos médicos veterinários, porque coloca em xeque vários fatores da saúde de cães e gatos. E por que será que isso está acontecendo? Por que que assim como pra gente, os animais estão ficando com sobrepeso, hein, Luísa? Uma conta muito fácil. Aumento da caloria, da ingestão da caloria e diminuição do exercício físico. Cada vez mais os pets estão sedentários, se exercitando menos, comendo mais, os tutores oferecendo aquela comida por debaixo da mesa, aquela borda de pizza. Então eles têm um excesso de consumo de calorias e uma baixa perda porque não faz exercício físico. E com caloria pobre, isso. né, gente? Mas a borda de pizza é um clássico, né? É um clássico. A borda de pizza, que coisa, né? Você falou borda de pizza, eu me identifiquei na hora. Aquele pãozinho, um queijinho. Se fosse minha mãe, seria um pãozinho mergulhado no café com leite. Olha Mas, só. gente, não pode, pelo amor de Ainda Deus. com cafezinho para deixar mais saboroso e molinho aquele pãozinho, gente. É que é engraçado, né? Essa questão da humanização dos animais, até nisso a gente está conseguindo trazer eles para o nosso mundo, né? As doenças que a gente está tendo, inclusive em ansiedade, os animais estão comendo mais também por estarem mais ansiosos muitas vezes, Luísa? Por estarem sem o que fazer. Então, muitas vezes, aquele potinho fica ali cheio, não há uma regularidade de colocar, de trocar aquela alimentação, vai pondo a quantidade que o pet pede e daí ele vai comendo mais do que deve. Não tem o que fazer, passa ali no pote, tem um pouquinho de ração, ele come um pouco, passa mais um tempo, ele volta e come mais um pouco. Então, na verdade, quando ele não tem atividade, ele acaba se alimentando mais. E é interessante, né? Porque a gente fica com essa ideia. Eu confesso que eu tenho um cachorro grandão em casa, né? O Marley e a Sky, eles são cachorros de grande porte, Sky médio. Quando o veterinário me passou a quantidade de ração que eu tinha que dar pra eles por dia, falou, essa quantidade é o dia. Você divide em 2 refeições se você quiser, dá no almoço e na janta. Mas é isso que ele precisa, pelo peso, pelo tamanho que ele tem, é isso que ele precisa. Eu olhei pro pote e falei, sério? Tadinho, parece tão pouquinho. A gente fica com dó, imaginando que o cachorro tá comendo pouco. Mas aquela é a ingestão correta pra ele manter a saúde. E a gente, muitas vezes, por dó, acaba dando um pouquinho a mais. Fala, tadinho, comeu tão pouquinho hoje. Então isso é um grande erro também, né? A gente tá bem equivocado nesse pensamento, né, Luísa? Exatamente, porque a gente compara com a nossa alimentação. Então, se eu como uma certa quantidade, eu quero que o meu cachorro coma essa mesma quantidade. Só que a alimentação deles é completa e balanceada. Eles não precisam de muita quantidade para ter a nutrição correta. Então, a gente acaba realmente aumentando um pouquinho, o que não é certo. O ideal é a gente pesar na balança mesmo a quantidade de ração que a gente vai oferecer. Normalmente no próprio pacote da ração vem a quantidade que deve ser dada em gramas, de acordo com o exercício que o seu cachorro tem e também o peso dele, e é aquela quantidade que a gente vai repartir durante o dia. Então, se eu der 2 refeições, é aquela quantidade dividido por 2 que eu vou oferecer e nada mais. Ai, que difícil. Mas vamos tentar desmistificar então essa questão da cara de fome e de dó que eles têm e que olham pra gente durante o dia. Por exemplo, tem animais que ficam do lado de fora da casa e tem animais que vivem dentro do nosso lado, né? Depende da forma como a pessoa tem a dinâmica ali com seus animais. Se o animal é acostumado a ficar dentro da casa, obviamente que do lado, no momento que você tá fazendo as refeições, ele vai estar ali do seu lado com aquela cara de piedade, pedindo, pelo amor de Deus, me dá um pedaço. Mas aí que tá, a gente tem que tentar entender que essa cara que ele faz de que tá com fome, não necessariamente ele está com fome. O papel dele é estar ali do lado, porque ele sente os aromas, sente os cheiros. Por que eles pedem tanto se eles já estão satisfeitos, Luísa? Vamos tentar entender isso para ver se a gente para de sentir dó e para de dar comida fora de hora para eles. Os cães são animais sociais. Dessa forma, eles se alimentam em grupo. Então, se a gente está se alimentando, ele fala, peraí, eu faço parte do seu grupo, eu também quero me alimentar ao mesmo tempo. Então, o indicado é a gente
gente esperar as nossas refeições para oferecer o alimento para ele. Então a gente vai sentar à mesa, já pega aquela quantidade correta da ração dele, da alimentação dele, ofereça dentro de um dispositivo uma garrafa PET, um rolo de papel higiênico, uma caixa de ovo, coloque ao lado da mesa, ele vai comer junto com você e ele vai parar de ficar pedindo aquela alimentação, aquele restinho de comida, aquela borda de pizza. Colocar naqueles brinquedinhos que eles demoram um pouco para pegar o petisco, né, para chegar na ração. Exatamente. Porque não adianta nada colocar a comida do Marley junto enquanto eu tô comendo, ele aspira a comida e não come. Ele não mastiga, ele acaba com o pratinho dele em 3 segundos, eu já contei. É uma loucura. Então não adianta lá que ele vai vir aqui, vai ficar aquela cara pedindo do mesmo jeito, né? Exatamente. Outra que legal essa dica. É a gente colocar um potinho com a ração do cachorro na nossa mesa, ao lado do nosso prato, e ao invés de dar a borda de pizza, a gente vai dando a própria ração. À medida que ele vai pedindo, a gente vai oferecendo a própria ração, porque o paladar dos cachorros não é tão bom quanto o nosso. Então eles vão muito mais pelo olfato. Então a gente pode oferecer essa ração sem problema nenhum. Vamos entender então como identificar que o animal tá obeso. Porque nem sempre a gente leva ele pra pesar, né? Não é como a gente que cada vez que passa na farmácia entra, vê como é que tá o negócio e volta pra casa. O cachorro já é mais difícil, depende da consulta e tal. Eu costumo ter um parâmetro, ver se eu estou correto ou se tem outros. Quando eles perdem a cintura, né? Que a gente percebe que o cachorro tá começando a ficar um pouquinho mais quadradinho em cima e não tem mais aquele desenhinho da silhueta logo depois do final da costela, onde tem aquela cinturinha. Aí eu falo, ó, Marley tá ficando gordão, estamos precisando segurar. Para com a pizza. Mas esse é um parâmetro? É um ótimo parâmetro. Eu brinco que é o cachorro que tá virando mortadela. O banquinho. Parece um banquinho de ali de cima, ele fica quadradinho. Outro parâmetro que a gente pode utilizar, que normalmente é indicado pelos médicos veterinários, é a palpação da costela. Então, quando a gente sente muito osso, sinal que ele está muito magro. Quando a gente tem dificuldade de ver a diferença entre uma costela e outra, é porque ele está acima do peso. Então, apalpar a costela também é um ótimo parâmetro. Nos gatos é a mesma situação, essa palpação da costela, e eles também ficam mais quadradinhos, assim, anatomicamente é parecido? Sim, mas muitas vezes o gato, mesmo mais gordinho, ele tem a cintura, porque a barriga dele vai pra baixo. Cai, né? A barriga pesa, a gente vê aquela coisa embaixo, assim, é verdade. Então, muitas vezes a cintura não é um bom indicativo, a gente tem que ir realmente pelas costelas e na base do rabo. Então, na base do rabo forma como se fosse um cookie, como se fosse um bolinho de gordura. Então, ali também a gente pode apalpar. Se tiver muito gordinho ali, sinal que o cachorro ou o gato também está obeso. E tem também uma barriga que cai, né? Quando o gato tá andando, a gente começa a ver que parece uma pelanquinha muito gostosa, mas aquilo é uma barriguinha, pode indicar que ele tá obeso também. Exatamente, mas muitas vezes se o gato tá obeso e ele emagrece, também fica aquela pelanquinha, aquela pelinha. Então a gente tem que também olhar pela costela. Pelas costelas e pelo rabinho, né? Exatamente. Pela base do rabo. Gente, aquelas imagens, eu tava babando cada gato fofo. Bom, vamos falar sobre a castração, que também é uma coisa que pode causar obesidade, né? Muitas vezes assim, ai, minha cachorrinha não era gordinha, aí foi lá, castrou pouco tempo depois, engordou um monte. A questão hormonal também pode ajudar? Sim, porque vai mudar o metabolismo. Quando a gente castra, a gente retira a produção ou diminui muito a produção de alguns hormônios, que são os hormônios sexuais. E isso vai alterar o metabolismo. Então, normalmente, o que acontece é um animal que já tinha uma alimentação inadequada antes da castração, mas por conta do metabolismo mais acelerado, isso dava conta, mas após a castração, isso teve mais dificuldade. Então, é importante, antes de castrar, já fazer uma consulta com o médico veterinário para adequar a alimentação, para que não haja problema de obesidade pós-castração. E para finalizar, só conta quais são as complicações que a obesidade pode trazer para a vida do animal, para a gente pensar que vai bem além da questão estética, né? Não é só porque o cachorro tá gordinho, precisa emagrecer. Não, existem complicações físicas que, assim como na gente, a obesidade pode trazer, no animal também, né, Lu? Exatamente. O que mais me preocupa é que a obesidade, um animal obeso, ele pode viver de 2 até 5 anos a menos. Olha que dó. Então, imagina a gente só de alimentar um pouquinho a mais o nosso cachorro, ele pode viver muito menos, por problemas cardíacos, articulares, problemas de pele, eles podem ter até diabetes. Então, a obesidade é algo muito sério que deve ser tratado. Então, se você percebeu que o seu cachorro ou o seu gato está um pouquinho acima do peso, leve ao médico veterinário.
Tá, e não vamos deixar isso acontecer com eles, né, gente? Reduzir a expectativa de vida de um membro da família? Não, de jeito nenhum. Então vamos cuidar cada vez melhor deles. Outras dicas você acompanha no canal da Luísa Cervenka lá no YouTube. youtube.com/Luísa Cervenka e no meu Instagram, @Luísa Cervenka. E tem o site também, luisacervenka.com.br. Minha linda, obrigada. Mais Eu uma que vez. agradeço. Dicas ótimas. Obrigadão, viu? Até a Obrigada. próxima, lindona.